Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física. Parabéns aos profissionais dessas áreas. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após a Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Papais e responsáveis, o nosso papo de hoje vai ser sobre saúde mental infantil. A pandemia trouxe para as crianças e adolescentes muitos transtornos, muitas vezes quase imperceptíveis. Mas como identificá-los? Estamos recebendo o Dr. Tiago Dutra, que é médico formado pela Uniredentor, residente de pediatria na Ubra, pós-graduando em psiquiatria infantil pelo CPI of Miami. Durante os estudos, estagiou no Centro de Autismo da Universidade de Miami e concluiu o curso de autismo pela Universidade da Califórnia. Muito obrigado pela participação no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que hoje a gente tenha uma conversa muito bacana e que tire dúvidas aí sobre a saúde mental dos nossos pequenos. Seja muito bem-vindo então, Dr. Tiago. Obrigado, Amanda. E você aí de casa que já está nos assistindo, envie a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o nosso programa através destas redes sociais. Gostaria de começarmos nosso papo de hoje, doutor, perguntando quais são as principais doenças ou transtornos mentais observados em crianças e adolescentes. Bom, Evani, quando a gente fala de saúde mental da criança, a gente separa, até quando fala de adulto mesmo, a gente separa por grandes grupos de transtornos. Então, a gente tem transtornos mediante aos comportamentos, os transtornos do comportamento, os transtornos do neurodesenvolvimento, caso do autismo, do TDAH. Também temos os transtornos, por exemplo, alimentares, temos transtornos de personalidade, transtornos do humor, a depressão, a bipolaridade. Então, são grandes grupos com doenças ou transtornos dentro desses grandes grupos. O grande tabu sobre a saúde mental da criança é que esses transtornos eles só aparecem na vida adulta, mas muitas vezes eles começam desde cedo e não são observados nem tratados. Mas podem ser identificados desde cedo se tiver atenção. Isso, exatamente isso. E é exatamente por isso que eu acho importante a gente falar sobre o tema de saúde mental nas crianças hoje. Afinal de contas, né, doutor, muito se fala sobre o desenvolvimento da criança. Tu considera que a questão da saúde mental, ela é mais importante talvez do que a saúde alimentar? A gente não precisa fazer um comparativo de qual é melhor, mas a saúde mental ela é muito importante porque ela pode influenciar, por exemplo, no comportamento e padrão alimentar da criança. Então, se uma criança ela tem um quadro de agitação psicomotora muito importante que não seja avaliado ou tratado, por exemplo, ela pode ter alterações nas questões alimentares, excesso ou até diminuição do padrão alimentar, aceitando menos ou mais refeições ou com seletividade alimentar, dependendo do transtorno. Então, a saúde mental está interligada em todas as interfaces e áreas da saúde da criança.
Não, e realmente eu concordo contigo. Digo que os meus 2 filhos, o Anthony, que vai fazer 10 anos agora no domingo, durante a pandemia ele teve a disfunção em relação ao alimento, engordou muito. Né? E o João Pedro, por ser autista, ele é muito restrito com questão alimentar. Então, por exemplo, ele vai para a escola, ele só come arroz, ou bolo, ou banana. Nenhum outro alimento é aceito. Então, para ver que realmente está tudo ligado, ou interligado, né? Exatamente. Nós sabemos que a ansiedade é um sentimento que é confundido com doença. Como isso afeta as nossas crianças? Então, ter episódios ansiosos todos nós temos, né? Às vezes estamos ansiosos com eventos pontuais. Ansiosos com uma prova, ansiosos com o trabalho, ansiosos com alguma situação que vai acontecer. O problema é quando essa ansiedade ela começa a extrapolar o nível fisiológico e começa a ter prejuízos na qualidade de vida do indivíduo. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está ansioso com uma situação, mas aquilo provoca sintomas físicos nele, então dores, vômitos ou muitas vezes sintomas que são confundidos com outras doenças mesmo, isso precisa de atenção e a gente precisa intervir. Estar ansioso nem sempre é sinônimo de precisar usar a medicação, nem sempre é sinônimo de precisar tratamentos mais agressivos, podemos dizer, mas necessita de atenção justamente na infância, porque a gente precisa entender o que está causando aquela ansiedade e às vezes poder intervir na causa. Então, agindo na causa, a gente pode dar uma qualidade de vida melhor para aquela criança ou para aquele adolescente, por exemplo. Perfeito. Então, a gente pode dizer que estar ansioso, claro, tem que ser diagnosticado, tratado, enfim, é normal. Ser ansioso, aí que já tem que ligar o alerta mais ainda, porque ser sempre ansioso, aí pode ser indício de uma doença. Exato. E as crianças, elas podem realmente ter quadros ansiosos, podem ter, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, e outras vertentes do padrão ansiedade. Então, a gente pode ter alguns transtornos como a agorafobia, outras situações que estão envolvidas justamente nos sintomas ansiosos nas crianças e adolescentes. Doutor, antes de continuarmos com mais perguntinhas, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Tá. Como que surgiu em ti, então, essa vontade de estudar mais sobre a saúde mental das crianças? Bom, para fazer um resumo, eu fui uma criança muito agitada, assim, sinto muita pena dos meus pais pelos filhos, pelo filho que eles tiveram, né? Eu fui uma criança diagnosticada com TDAH, então eu dava muito trabalho na escola, apesar de ter facilidade nas questões de prova e tudo mais, eu era criança que atrapalhava as outras crianças. E eu me via muito diferente delas. E aquilo trazia algumas consequências na questão da autoestima e tudo mais. No meio da faculdade, com diversas situações que aconteceram, que se eu for contar, vou ficar horas contando, eu comecei a ter um carinho e um apreço muito grande pelas crianças que apresentavam alterações no comportamento, porque eu me via muito nelas. E a partir daquele momento, então, eu pensei que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Que interessante, parabéns. Obrigado. Fez do limão uma limonada. Exato. Para ajudar muita gente ainda. Exato, isso. E a criança, ela tá numa possibilidade de crescimentos e melhoras muito grande. Então, quando a gente consegue intervir numa criança, a gente consegue ajudar um futuro todo pela frente. Com certeza. O assunto que eu trago agora também eu acho muito importante. Depressão, doutor, nos fale como ela se manifesta e como podemos prevenir que ela ocorra ou mesmo amenizá-la. Então, a depressão, ela existe sim em crianças, então ela está dentro dos transtornos de humor e a gente fala que os transtornos de humor a gente tem os unipolares, o caso da depressão, e, por exemplo, os bipolares, que é quando a pessoa tem episódios de depressão e mania. Tá? Na depressão, mais específico, ela se manifesta de formas um pouco diferentes na criança e muitas vezes não são notadas. Essas formas podem ser desde sintomas físicos, mudanças no padrão do sono, por exemplo. A criança que antes dormia toda noite, ela passa a noite agora chorando ou tendo pesadelos e, às vezes, a perda do prazer nas atividades que antes eram prazerosas para ela. Isso é um termo que a gente chama de anedonia. A criança, por exemplo, ela amava passear com os cachorros e hoje ela vê os cachorros e não tem nenhum tipo de vontade naquilo. Eu sei que os interesses eles vão mudando e vão ciclando a partir da idade da criança, mas a criança que tem mudanças bruscas de comportamento ou às vezes mudanças graduais, mas que chamam a atenção como a falta de interesse em fazer atividades coletivas, ou a falta de interesse de brincar ou socializar com os colegas naquele momento, ou não prezar pelos momentos familiares, a criança que anda chorosa também, com episódios relacionados, por exemplo, separação dos pais, ou mudança de escola, mudança de cidade ou do ciclo social, tudo uma pandemia. Isso. Exatamente. Uma então, pandemia, né? Mudanças no padrão de vida da criança podem causar mudanças no padrão de saúde delas.
Sabemos que o medo ele faz parte da vida de todos nós, né? Independente de sermos crianças, adolescentes ou adultos. Nas crianças, quais são os medos que tu mais percebe? Então, o medo é um mecanismo de defesa, né? Todos nós temos medo e é bom que tenhamos medo. O problema é quando esse medo ele começa a atrapalhar a criança em diversas esferas, assim. Crianças, a gente tem medos que são padronizados de acordo com a idade. Quando a criança ela é bebê, por exemplo, ela tem medos de barulhos intensos ou movimentos de impacto ou objetos que podem aparecer na frente dela. Agora, quando ela começa a crescer, ela começa a ter medos mais sólidos. Por exemplo, medo de escuro, ou medo de cachorro, ou medo de algum animal. Principalmente agora também com a questão da imaginação, medo de monstros embaixo da cama e tudo mais. Uma dica para os pais que estão aí em casa é exatamente não precisa confrontar o medo da criança de forma agressiva. Respeite os limites dela, tente expor ela àquela situação da forma com que ela concorde com aquilo. Então, se ela tem medo de monstro na cama, talvez você olhe primeiro embaixo da cama e fala, olha filha, filho, aqui não tem nada, você quer olhar comigo? E fazer com que ela consiga olhar junto com o pai, com a mãe. Isso são atitudes que não invadem o limite da criança e conseguem acostumar ela com as situações que estão causando esse medo. Porque normalmente eu creio que os pais dizem assim, não tem nada lá embaixo. Exato. Mas se tu pegar a criança e conduzir, mostrar, Exato. Incrível, adorei essa dica. Muito bem. Hoje se fala muito em autismo, mas quais outras situações de saúde podem estar envolvidas na saúde mental infantil? Então, tem os transtornos mentais em crianças. Esses transtornos eles podem ser de diversas esferas, como eu falei no início, né? Mas a gente pode ressaltar, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade, que é muito conhecido, onde a criança ela pode apresentar a própria hiperatividade, a desatenção, ou apresentar as duas juntos, agregados com a impulsividade ou não. Então, é aquela criança que não aguarda a vez dela na fila, é a criança que ela não consegue ficar parada, está sempre se movimentando, batendo a perninha, batendo a mãozinha, não precisa ir no banheiro o tempo todo na escola, não consegue ficar sentada, terminar as atividades. Esse é um grande transtorno, é uma grande queixa dos consultórios pediátricos também. Tem um transtorno que é pouco falado, que é o transtorno opositor desafiador, que é a sigla TOD, que é onde a criança tem o prazer em desafiar. Ela tem problemas com figuras de autoridade, então, por exemplo, ela gosta de desafiar professores, pais, avós, qualquer figura que demonstre alguma autoridade sobre ela, pessoas mais velhas, ela consegue ter prazer no desafio de desafiar o tempo todo. Então, é uma variedade infinita assim, de situações de saúde mental das crianças que a gente poderia estar falando aqui. Mas essas duas são algumas que eu gosto de sempre dizer. TDAH, TOD, Isso. hiperatividade. Exato. E também a questão dos transtornos de humor, a depressão, a ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade social, por exemplo, isso tudo merece uma atenção. E no caso, doutor, quando se percebe que a criança está com algum transtorno ou doença mental, qual o primeiro passo? Para quem que leva primeiro? Bom, geralmente essas queixas de choro intenso ou perda de apetite ou não dorme, elas chegam primeiro no pediatra. Então, um pediatra que saiba como lidar e conduzir essas situações, orientar os pais mediante essas situações, ele é de grande e suma importância para essa família na condução do tratamento. Tá? Agora, uma coisa que a gente pode ressaltar é que as terapias elas podem ajudar muito também essas crianças. Então, um profissional psicólogo para trabalhar esses medos, angústias, ansiedades dessas crianças vai ser muito bem-vindo. Eu tive uma situação pessoal, trazendo um depoimento. Eu tinha 15 anos e ali eu passei por uma situação difícil, pessoal, e eu fiz um tratamento psicológico e psiquiátrico com 15 anos. Então, aquilo ali mudou toda a minha vida dali para frente. Então, eu realmente trago aí uma situação pessoal bem importante, de um diagnóstico feito por um psicólogo que encaminhou para um psiquiatra, então realmente foi importante na minha vida. E que faz toda a diferença, né, Vanir? Porque no fim a pessoa vai protelando, acha, porque agora é adolescente, isso daqui a pouco passa, né? E que bom que tu procuraste ajuda assim como eu, mas o meu eu vou contar depois no próximo bloco, para deixar vocês curiosos. E em alguns desses casos, as cirurgias poderiam ser benéficas? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala muito de comportamentos, a gente fala do funcionamento da máquina cérebro, não fala muito da estrutura propriamente dita. Claro, existem quadros, por exemplo, que são mais raros. Alguns tumores, algumas situações, a hipertensão craniana, por exemplo, essas situações podem alterar e ter padrões de comportamento, mas eles são mais agudos. Não é uma criança que era tímida e apresentava sintomas de timidez e começou. É uma criança normal que apresenta mudanças drásticas. Alguns casos podem ser cirúrgicos, mas a maioria desses casos a gente tem que intervir clinicamente. Então, assim, quando a gente fala de transtornos de saúde mental, o acompanhamento clínico é o principal na maioria dos casos. E
juntando com o apoio da família, né? Exatamente. Porque vem, digamos que 50%, 50%. Um pouco do profissional e um pouco da família também, não é, doutor? Sim. Eu digo até 80% família e 20% profissional. Porque ali o profissional ele passa 20, 30 minutos com a criança numa consulta, mas a família passa 24 horas em casa. Falávamos, antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, sobre os sinais. Sim. Que a família ela tem que ficar atenta aos sinais. Sinais que muitas vezes a criança traz numa refeição onde diz que tem ódio da escola, ódio dos coleguinhas. Exato. Isso pode ser indício de alguma coisa que não está relacionado com os colegas ou com a escola, pode ser com ela mesma, uma situação pessoal. Então, ficar muito atento a esses sinais, não é mesmo, doutor? E conversar, né? Com certeza. O diálogo entre a família e a criança, ele é a base de uma relação de um crescimento saudável. Com a família, se ela não for amiga, a criança ou ela vai guardar aquilo para ela e aquilo pode trazer uma série de angústias e sentimento de incompreensão. Ela não se sente compreendida porque ela pensa que às vezes só ela passa por aquilo. Ela não sabe que o pai passou por aquele sentimento, ela não sabe que a mãe teve problema com o namorado ou que o pai teve medo de escuro, sabe? Ela começa a se sentir inferior. Então, a gente precisa quebrar os muros entre pais e filhos, entre familiares e crianças, para justamente conseguir fazer essa relação de reciprocidade, que a criança tenha abertura para expor seus sentimentos e ser um adulto bem resolvido e que não tenha grandes problemas no futuro. Até porque quem vai conduzir essa criança, esse jovem, será a família. Exatamente. Conduzir ao médico, um tratamento. Então, se a família não está atenta a esses sinais, possivelmente vai passar por um período muito difícil, né, da vida da criança. Exatamente. Sem receber o tratamento, a atenção adequada, porque a família não se deu conta daquela situação que ela está passando. Realmente, Vanir. Bom, o papo está muito bom, mas fiquem assistindo aí 30 segundinhos no intervalo e já voltamos com a interação da nossa audiência. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas de direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutor, falávamos sobre diversos tipos de transtornos. O doutor considera os medicamentos realmente eficazes? Bom, a gente tem diversos transtornos e tratamentos protocolados para cada um deles, tá? Os tratamentos que a gente aplica nas crianças, eles são guiados por protocolos internacionais de saúde mental. Basicamente, a gente necessita muitas vezes de fazer o uso de medicações, mas a gente só utiliza essas medicações quando necessário, tá? Em alguns tipos de situações de saúde mental, elas são imprescindíveis, tá? E por isso é importante ter um acompanhamento bem regulado e com uma pessoa que tem experiência no assunto, justamente para ela entender quais são os riscos e benefícios do uso daquelas medicações. Mas sim, elas apresentam boas respostas quando são bem utilizadas. Mas nem sempre o medicamento é a única solução. Exatamente. A maioria das vezes não é mesmo. A gente controla sintomas com as medicações. As causas, geralmente, elas são outras. Então, a gente consegue intervir de outras formas. E, doutor, tu considera que o uso com medicamentos contínuos, eles podem trazer depois para a vida do adolescente ou do adulto algum tipo de dependência química? Quando a gente fala de dependência química, a gente fala de compostos químicos mais específicos.
Só que compostos químicos, às vezes tem pessoas que são viciadas em analgésicos, adultos que são viciados em analgésicos. Então, qualquer tipo, uma comida, um bolo pode viciar. Só que as medicações, quando aplicadas por um profissional com protocolo e sabendo o que você quer tratar e por que quer tratar, elas não vão causar dependência. Então, por exemplo, quando a gente está tratando no autismo, utilizando alguma medicação, dentro do autismo você tem que entender, essa medicação é para irritabilidade. E não adianta você achar que a criança vai falar com a medicação para irritabilidade. E isso não vai causar dependência na criança quando utilizada nas doses recomendadas e pelos períodos recomendados. Perfeito. E usar medicamentos controlados na infância poderia ser uma porta para o uso de outras drogas na adolescência? Eu acredito que se essas drogas foram utilizadas, as drogas, no caso que eu digo, as medicações, foram utilizadas respeitando um tratamento, muito pelo contrário, ela vai reduzir a exposição daquele indivíduo a drogas. Reduzir? Por quê? Por exemplo, uma criança que ela tem sintomas depressivos e ali ela vai ficar com a depressão sem ser tratada durante a adolescência e início da vida adulta. Ela está no momento de baixa, ela não está bem naquele momento. E aí ela é exposta a uma oferta de droga. Porque ela não estava bem, muitas vezes ela vai aceitar aquela droga. E aquela droga vai ser uma válvula de escape para sentimentos que antes ela tinha com transtorno mental que não foi tratado. Sim. Se ela tivesse tratado e tido atenção mais cedo, muitas das vezes ela não teria aquela vulnerabilidade de ser exposta àquela situação da droga naquele momento. Então, eu acredito que não vai causar dependência para droga, nenhuma porta de entrada. Achei muito interessante essa resposta para mim, muito esclarecedora e eu acredito que para muitos pais que estão aí nos assistindo, que talvez tivessem a crença de que usar medicamentos controlados, enfim, por um tempo pudesse gerar alguma fragilidade, na verdade é o contrário. Uma vez que a pessoa está saudável, está emocionalmente ali, equilibrada, é muito mais difícil ficar suscetível a alguma dessas drogas ilícitas do que caso contrário, né? É verdade. Não, até porque, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E da Exatamente. forma que tua esposa eu achei excelente e creio que o pessoal aí de casa também tenha entendido. E se ficou alguma dúvida, vocês podem continuar enviando aqui perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Inclusive, acabou de entrar uma mensagem aqui do final 7621. Ele escreveu: boa noite, meu filho fez 6 anos em março e minha esposa faleceu há 5 anos. Em casa somos só nós dois e ele é extremamente agitado e em situações de disputa por brinquedos ou jogos costuma ficar agressivo. Qual o procedimento para buscar um diagnóstico? Primeiramente, procurar uma orientação médica para entender aquele sintoma, aquele sinal, por exemplo, de agitação, ele acontece em todas as situações do indivíduo ou ele acontece em situações específicas? Isso é importante. Uma coisa também legal seria a avaliação da escola, porque a escola conseguiria entender. Ele é assim com os colegas na escola ou é assim só em casa? Bem importante. Seria interessante, então. Uma avaliação da escola e médica conjunta. Daí. Importante. Perfeito. Ótimo. Olha, vamos falar da pandemia mais uma vez, que a gente está superando, mas ainda não está totalmente superado. Sim. Quem foi mais afetado pela pandemia, as crianças ou os adolescentes? E quais foram as principais sequelas? Eu acredito que os dois grupos foram muito afetados. Primeiramente, as crianças viram toda uma sociedade de máscara num processo de aprendizado da fala. Então, a mecânica da fala, a criança ela aprende por imitação. Então, ela não vê ninguém na rua falando papai, mamãe, ela não vê os familiares utilizando, por exemplo, a musculatura da face, as feições, tudo isso ensina muito para a criança. E também os comportamentos sociais. As crianças acabaram passando os primeiros anos da vida sem nenhum tipo de contato com outras crianças ou com vizinhos, coleguinhas ou familiares, por exemplo. E isso tudo traz grandes danos justamente pela interação social da criança. A interação ensina muito mais, às vezes, do que a própria escolinha nesse primeiro momento. E os adolescentes também, reclusos em casa, tiveram muito aumento de peso, então aumento de obesidade, diminuição das atividades físicas, diminuição das interações sociais com outros colegas, que é tão importante nessa descoberta da personalidade, da sexualidade e tudo mais. Tudo isso, os dois grupos foram muito afetados em diversas esferas. E sequelas? Sequelas, então, quando bem trabalhadas, tem jeito, porque a criança, graças a Deus, ela tem um cérebro ainda muito
benéfico para crescimentos e para adaptações. A criança ela consegue se adaptar a novos estímulos de forma muito fácil. Então, aquela criança com atraso na fala, se bem estimulada ali, atualmente, no período que ela voltou para a escolinha, ou ela está frequentando ambientes coletivos novamente, ela vai ter uma boa resposta. Quando não tem uma boa resposta, aí é um sinal de alarme para a gente investigar o porquê dela não estar se adaptando muito bem. E, doutor, nós temos mais uns 4 minutinhos de programa. Quero aproveitar e te perguntar, quais são os tipos de exames feitos para ser diagnosticado, então, doenças ou transtornos mentais? A maioria dos diagnósticos, eles são fechados com escalas pré-estabelecidas e essas escalas são padrão, geralmente aplicadas ou por um neuropediatra ou por um psiquiatra da infância e adolescência. Às vezes, alguns exames laboratoriais são importantes para descartar outras doenças. Então, descartar uma anemia, descartar uma deficiência de vitaminas, por exemplo, um hipotiroidismo, um hipertireoidismo, isso é tudo muito importante. Mais uma pergunta que chegou aqui. Meu filho tem 12 anos e foi diagnosticado com esquizofrenia. Eu gostaria de saber se ela tem cura. Quando a gente fala de esquizofrenia, a gente não fala de cura, porque não é uma doença. Então, ela tem tratamento. E se começar e tiver esse diagnóstico mais cedo, o prognóstico é melhor. Tem medicações, que são os antipsicóticos, que são muito utilizados. E nesse caso da esquizofrenia, eles são assim, de suma importância. E é um diagnóstico raro na infância e adolescência. Mas acontece e merece toda a atenção. E o tratamento, com certeza, nesse caso, tem uso de medicações e tem um bom prognóstico se a gente começar desde cedo. E como que são os acompanhamentos com psicólogo, psiquiatra, medicamentos, o que mais? Basicamente, é uma equipe multidisciplinar que vai entender se aqueles sintomas psicóticos eles estão se agravando, se eles estão trazendo prejuízos para a criança e justamente trabalhar nessas questões com essa equipe que se conversa entre si junto com a família é o melhor do suporte, né, que a gente pode dar para essa criança. Doutor, estamos aqui, temos mais um minutinho. Minuto e meio, eu gostaria de pedir que tu deixasse então uma mensagem para os pais responsáveis que nos assistem. Bom, se eu pudesse falar para os pais, nunca ignorem os sinais dos seus filhos. Conversem com seus filhos como foi o dia, como foi a escola, porque uma conversa com seu filho pode evitar grandes problemas no futuro. Uma criança saudável, uma família saudável, uma sociedade muito mais feliz aí pela frente. Eu queria te pedir que eu vi no teu Instagram uma mensagem muito bonita que tu deixou em relação ao dia 2 de abril, né? Que as pessoas lembram do 2 de abril só no 2 de abril. Exato. Fala pra gente mais um pouquinho, temos mais meio minutinho? Pessoal, o autismo ele não acontece só no mês de abril. O autismo acontece aí todo ano. Os pais de autistas estão aí todos os anos tentando tratamentos, terapias, justamente até pelo SUS e muitas vezes não conseguem. Então, o transtorno do espectro autista, ele merece muita atenção. É um papo que a gente pode falar outro dia muito mais aqui com mais calma, mas dê atenção aos seus filhos e autismo merece respeito e não é doença. Até porque merece respeito, né? E o preconceito é das pessoas que não entendem todos os sentimentos que um autista tem. Verdade. Em nome, então, em meu nome, em nome da nossa equipe aqui da Ubra, do Papo Certo, muito obrigada pela tua presença. E eu que agradeço vocês. E eu agradeço também a vocês de casa por terem nos assistido e lembro, Papo Certo reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estaremos de volta e estará conosco o pastor Maximiliano Wolfgang. E vamos falar sobre a importância da fé, independente de crença ou religião. Estaremos esperando vocês. Até lá!